você precisa fazer muitas apresentações que tem bastante texto no slide e você não sabe como deixar isso melhor, fica algo parecido com isso aí, com esse slide padrão, esse monte de texto que fica chato de ler, não dá vontade de ver essa apresentação. Então nesse vídeo você vai aprender a transformar aquele slide nesse slide aqui. É isso que você vai aprender nesse vídeo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para aprender mais sobre apresentação. E PPTeiro, antes de mais nada, você tem que entender uma coisa muito importante. Isso aqui não é uma apresentação comum. Como assim? Uma apresentação que tem um apresentador ali falando, não tem como apresentar com um slide como esse. Se você tá fazendo uma apresentação assim, uma apresentação comum, você tá fazendo errado. Agora, se essa apresentação aqui é uma apresentação que ela é enviada e não é apresentada, aí tudo bem, porque você tem um leitor e não uma audiência. E aí, como você tem um leitor, precisa estar todo o conteúdo ali para a pessoa conseguir entender sozinha. A sua apresentação tem que ser autoexplicativa. Ah, agora eu entendi! Esse tipo de apresentação que é só enviada, mas você tá usando o PowerPoint porque você quer deixar mais visual, mais interessante, você não quer fazer ela no Word, a gente chama aqui no Minimiza de apresentação.doc. E uma boa apresentação.doc, você não vai fazer esse slide sem graça dessa forma, que não dá vontade de ler, parece até que tem mais texto do que necessariamente tem. Uma boa apresentação.doc é um slide como esse, muito mais visual, muito mais interessante, dá muito mais vontade de ler o conteúdo que tá aqui. Agora, se você vai fazer uma apresentação comum e não uma apresentação.doc, esse slide já seria totalmente diferente. Esse slide seria esse aqui, com muito menos texto, focado mais na parte visual. Mas, Breno, as pessoas não vão entender o que você está falando ali sem estar no slide. Uma apresentação comum vão sim, porque o conteúdo está na sua fala. O slide é só o apoio visual à fala do apresentador. Se não tivesse slide, o apresentador conseguiria fazer a apresentação da mesma forma. Agora, em uma apresentação.doc, não. Uma apresentação.doc, todo o conteúdo tem que estar ali, porque ela precisa ser autoexplicativa. E se você quiser aprender mais sobre a apresentação.doc, eu já vou deixar o link aqui embaixo. Clica aqui no primeiro link da descrição. Vai por mim, clica aqui que você não vai se arrepender. Como, Breno, que eu transformo esse slide aqui nesse slide aqui? E depois, se você quiser que eu mostre como eu fiz esse slide, coloque nos comentários, porque o conteúdo que a gente mais faz aqui no canal é sobre apresentações comuns. E esse vídeo eu fiz exclusivamente sobre uma apresentação.doc, sobre esses slides mais carregados de texto, como a gente deixa ele mais visual, mais interessante de apresentar. Esse vai ser o foco aqui desse vídeo. Então, a primeira coisa, não dá pra gente colocar nesse template padrão, com título e bullet points, porque aqui a leitura ela é muito linear. Eu até coloquei aqui ainda subtópicos, né? Aqui eu coloquei subtópicos, dei um tab aqui, que aí pelo menos a parte dos depoimentos ficou menor. Ainda dei essa colher de chá pro slide aqui padrão, mas é uma leitura muito linear. Essa leitura aqui, nesse slide, ela é o que a gente chama aqui no Minimiza de escaneável. Não é tão linear, sabe, de cima para baixo. Eu vou lendo, eu vou entendendo ela em blocos. Então eu tenho bloco aqui com esses 85% em relação ao quanto nossos clientes contratam a gente de novo. Depois aqui embaixo tem um outro bloco com NPS e depois tem um outro bloco com os depoimentos. E esse slide aqui eu tirei da nossa proposta comercial real, não inventei nada aqui. É a proposta que a gente envia para os nossos clientes. Não adianta nada eu colocar todos esses depoimentos aqui. Não adianta, as pessoas vão ficar lendo isso aqui tudo e não vão prestar atenção em você. Eu poderia até colocar trechos um pouco mais curtos, colocar um depoimento, mas não faz sentido colocar vários depoimentos. Então, o primeiro ponto que eu falei aqui é isso ser escaneável, esse texto ser escaneável. Então, eu coloquei aqui essa forma com esse primeiro bloco. Para demarcar esse bloco, eu coloquei a mesma forma aqui embaixo, menor, para demarcar esse bloco. E aí eu coloco bem em destaque os números, que são as informações mais importantes aqui. Eu destaco bem o número, coloco eles em amarelo para destacar bem mesmo. Aqui em cima, nesse primeiro bloco, ainda coloquei essa espécie de gráfico, né? Colocando aqui 10 bonequinhos e aí um bonequinho aqui pela metade. Isso aqui são ícones mesmo para representar esse gráfico, digamos assim, dessa porcentagem. E aí, se você reparar,
essas fontes aqui, tanto desse texto, ó, quanto desse texto aqui, tá muito maior do que do depoimento. Não só maior, mas também aqui algumas partes em negrito que eu queria destacar. E aqui eu coloco um texto sem estar em negrito. Então fica muito mais confortável de ler dessa forma, escaneável. Não dá para colocar aqui, ó, tudo numa mesma caixa de texto. Não funciona dessa forma. Outro detalhe aqui que tem a ver com texto, que é interessante. Nesse aqui eu coloquei, ó, quem falou e o nome da empresa do lado. Você tem que ficar muito atento para reparar nisso, né? Porque tá na sequência do texto, é difícil de entender. Aqui eu faço o quê? Eu coloco o texto em amarelo. O texto aqui com o nome das pessoas, eu coloco embaixo em amarelo e não na sequência, na mesma cor. Em uma apresentação .doc, essa diagramação, essa forma como você organiza as coisas no slide, o alinhamento, pular linha e tal, tudo isso faz muita diferença. Essa organização é fundamental para as pessoas conseguirem entender e esse texto não se tornar tão pesado. Provavelmente ela não vai ler todos os depoimentos, mas ela vai lendo em partes, ela lê da onde é a empresa, ela vai ler o que é mais relevante para ela, mas ela consegue bater o olho e identificar essas coisas, pelo tamanho das fontes, pelas cores, tudo isso. E você pode observar também que em uma apresentação .doc, a parte visual, apesar de importante, né, a gente colocou os bonequinhos com gráfico e tal, não é tão relevante quanto em uma apresentação comum. Em uma apresentação comum, a gente repetiu aqui os bonequinhos, colocou aqui uma imagem de um treinamento, colocou ali como se fosse a escala do NPS, porque a pessoa não precisa ter todas as informações ali. A gente vai falar ali nessa parte de todas as turmas tem NPS maior que 90. O apresentador vai falar isso. Numa apresentação .doc, não. Só que imagina se eu coloco uma foto do treinamento aqui, não é uma informação tão relevante para eu colocar aqui no slide que já tem tanta coisa. Não significa que em uma apresentação .doc não possa ter imagens, mas nesse slide, como tem muita informação, ia deixar ainda mais carregado, não tem necessidade. No slide com muito texto, menos é mais. Menos sempre é mais, mas no slide com muito texto, foca realmente na forma como você organiza os elementos e menos em elementos visuais. Aqui a gente só colocou um elemento visual, que ainda facilitou a organização do que um gráfico rosca, por exemplo. Se for uma apresentação comum que você não envia, se tá com muito texto, tá errado. Tem que reduzir esse texto e aí sim focar em mais elementos visuais, como eu fiz nesse slide aqui. Lembrando, PPDeiro, que se você quiser aprender mais sobre apresentação .doc, é só clicar aqui, ó, no primeiro link da descrição, entra aqui que você não vai se arrepender, para você aprender a criar mais apresentações desse tipo, com muito texto que precisa ser enviado, relatórios corporativos, para você se destacar no mercado de trabalho, para você chamar a atenção da diretoria com as suas apresentações .doc. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Tem 2 vídeos por semana aqui no canal Tudo Sem Firulas. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!